Eu não sabia que não podia fazer isso. Já viu essa desculpa algumas vezes? Mas dali para frente, o povo de Israel, ou melhor, as novas gerações, não poderia dizer mais isso. Antes de entrar na Terra Prometida de verdade, Josué reuniu mais uma vez o povo e reforçou com eles o compromisso que eles tinham com Deus. As orientações dadas ainda por Moisés foram seguidas para que o povo de Israel fosse abençoado. Prioridades é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí. Caso você seja novo aqui, não perca essa história incrível que estamos estudando nesse trimestre. Por isso, inscreva-se, participe conosco aqui, deixe o seu comentário, seu like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. Depois da incrível conquista de Jericó, o povo de Israel ficou em festa. Eles tinham acabado de experimentar um extraordinário milagre e sabiam que Deus estava com eles. Afinal de contas, eles eram o povo escolhido. Mas então veio um problema. Mas uma cidade pequenininha, não muito longe dali, a oeste do Vale do Jordão, pareceu um problema pequeno demais para incomodar a Deus. Eles nem precisavam enviar o exército todo, apenas 3.000 homens já seriam muito mais do que suficientes para derrotar aquela cidade insignificante. Mas aí que estava o problema. A grande vitória que Deus concedeu aos israelitas fez com que eles confiassem em si mesmos. Fracassaram em perceber que apenas o auxílio divino poderia garantir a eles o sucesso. Até mesmo Josué fez seus planos para a conquista de Ai sem buscar o conselho de Deus. Que vergonha eles passaram! Quando os israelitas chegaram aos portões da cidade de Ai, os inimigos estavam super preparados e colocaram o exército israelita para correr. Eles ficaram muito desanimados. Na verdade, todo o povo ficou sem entender o que havia acontecido. Josué, o valente e corajoso líder de Israel, rasgou as suas vestes, se prostrou com o rosto no chão e jogou terra sobre a cabeça. E ele ficou ali, em frente à Arca da Aliança, até o final do dia. Veja só o que ele disse para Deus. Ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes, tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será do teu grande nome? Essas palavras lembram alguma coisa que Moisés disse quando ele estava defendendo o povo diante de Deus? Bem, Deus mandou que Josué se levantasse, sacudisse a poeira e fosse tratar do verdadeiro problema para aquela derrota tão grande com aquela cidade tão pequena. Além da autossuficiência, havia um problema grave. Tinha um pecado no acampamento israelita. E você conhece a história. Acã havia tomado para si coisas que ele não devia. A consequência desse pecado havia atingido todo Israel. Por isso, eles não tinham sido capazes de derrotar a pequena cidade de Ai. O problema precisou ser resolvido. Então, Deus disse o que eles deveriam fazer com Ai. Dessa vez, o poder de Deus foi manifestado e a cidade conquistada. O povo de Israel estava ansioso para se estabelecer em Canaã. Mas veja o que diz aqui. Eles ainda não tinham casas ou terras para suas famílias e, para consegui-las, precisavam expulsar os cananeus. Um dever maior, porém, exigia sua atenção. Eles deveriam renovar a aliança de lealdade com Deus. Moisés havia deixado orientações claras do que o povo deveria fazer antes de entrar em Canaã. Eles deveriam ir até o Vale de Siquém, que estava mais ou menos ali no centro daquela região onde eles estavam entrando, e prestar um culto especial para Deus, nos montes Ebal e Gerizim. Talvez seria algo mais ou menos como um culto de ação de graças. Eles não deveriam ter medo, pois Deus estava cuidando deles. A escolha do lugar era muito significativa. Ali, tanto Abraão quanto Jacó haviam armado suas tendas, e também era ali que os ossos de José deveriam ser sepultados. Mas tem mais alguns detalhes, preste atenção. O local escolhido era ideal para o teatro no qual aquela cena impressionante deveria ser representada. O lindo vale com campos verdes pontilhados de bosques de oliveiras, regados de riachos que brotavam de fontes vivas e enfeitados de flores silvestres, apresentava-se como um convite entre as colinas secas.
Ebal e Gerizim ficavam em lados opostos no vale, mas quase se aproximavam um do outro. O sopé de ambos os montes parecia formar um púlpito natural. Cada palavra dita em um era claramente ouvida no outro. Os lados da montanha ficavam um pouco para trás, oferecendo assim espaço para a grande congregação. A primeira coisa que Josué fez foi transcrever a lei em pedras. Mas não apenas os 10 mandamentos, também todos os estatutos que Moisés tinha dado ao povo que ele tinha anteriormente escrito em um livro. Então ele construiu um altar feito de pedras não cortadas e ofereceu ali sacrifícios ao Senhor em reconhecimento de sua bondade. As tribos foram divididas em 2 grupos. 6 ficaram de um lado no monte Gerizim e as outras 6 no monte Ebal. No centro dos 2 montes ficaram os sacerdotes com a arca. Então Josué leu as bênçãos que seriam recebidas se eles obedecessem à lei de Deus. Diante do que Josué leu, as pessoas que estavam no monte Gerizim responderam com um amém, que queria dizer que eles concordavam com o que tinha sido dito. Depois, Josué leu as maldições, caso eles desobedecessem. E agora, o povo que estava no Monte Ebal respondeu com um forte amém. Logo após isso, foi lida a lei de Deus, os estatutos e ordenanças que Moisés deu ao povo. Foi uma cerimônia emocionante e todos tiveram oportunidade de participar. Mulheres, homens, crianças e até mesmo os estrangeiros. Era importante que todos soubessem qual era o seu dever. E também não poderia haver desculpa para depois eles dizerem que não sabiam. Na verdade, a lei deveria ser lida, aquela cerimônia deveria ser repetida a cada 7 anos, para que todos que fossem nascendo e estivessem ali com o povo fossem aprendendo o que eles deveriam fazer. Isso deveria ser feito para que eles temessem ao Senhor e nunca se esquecessem daquele que os havia tirado do Egito e os conduzido à terra prometida. Na verdade, era a maneira deles renovarem também a aliança com Deus. Era uma aliança que deveria ser transmitida de geração a geração. A história dessa semana nos mostra a importância da lei de Deus e de suas orientações serem compreendidas por todas as pessoas, dos mais velhos até os mais jovens. Até mesmo as crianças tinham capacidade de compreender o que estava sendo lido nos montes. E essa é uma lição valiosíssima para nós também. Os fatos e as lições da história bíblica devem ser apresentados em linguagem simples e adaptados ao entendimento dos jovens. Cada capítulo e cada verso da Bíblia é uma mensagem de Deus para nós. Se estudada e obedecida, ela guiará o povo de Deus, assim como o povo de Israel foi guiado pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite. E agora chegou o momento dos abraços. E o primeiro vai para a base Escudo do Advento da Igreja de Vila dos Nobres, da cidade de São Luís, Maranhão. Para a base Esquadrão em Ação do distrito de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. E agora, uma correção, né? Semana passada nós falamos aqui, mas o nome da cidade estava errado, então a gente está corrigindo. O abraço também vai para a base Adolessalva, da Igreja de Bacia, da cidade de São João de Meriti, Rio de Janeiro. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Nos ajude nesse ministério. Ajude a espalhar essa mensagem que é tão importante. Também não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!